E na faculdade, toda vez que a semana de prova é uma semana bem atarefada, bem complicada. E eu tenho perguntado para Deus essa semana o que Ele queria que fosse dito essa tarde. E desde o início do culto, Deus tem usado as pessoas para falar sobre o que eu ia falar hoje. O Marquinho falou uma parte, a missionária Márcia falou uma parte, a missionária Débora falou uma parte, o pastor falou uma parte, a irmã Rosa falou uma parte. E isso tudo foi confirmação. Eu peço que nós fiquem de pé e abram em Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Aleluia. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. A minha linguagem, eu botei na linguagem de hoje, então pode estar um pouco diferente. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Pode se sentar. Senhor, me usa, Senhor, mais uma vez, Senhor, como instrumento teu, Pai. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras, Senhor, que forem ditas, Senhor, nessa tarde, Senhor, sejam de mim, Senhor. Me usa, Senhor, como teu servo, Senhor, como instrumento teu, Senhor. Que não sejam os meus lábios, Senhor, mas sejam os teus lábios, Senhor, a partir desse momento, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A passagem começa dizendo que Jesus estava no caminho, perto da cidade de Tiro e de Sidom. E chegou uma certa mulher cananeia, e que clamava por Deus. Clamava pela cura da sua filha, que estava endemoniada. E todos nós temos problemas. No início, no culto de quarta-feira, tivemos a palavra aqui e a palavra de Deus diz que a gente tem que se apresentar sempre como obreiro aprovado, né? E eu estava com uma blusa na quarta-feira escrito: Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E toda vez que eu vou trabalhar com essa blusa, o povo fala: pô, isso é verdade. Pô, isso é verdade. Pô, isso é verdade. E aí, na quarta-feira, eu estava vindo para cá, aí liguei para a Iracema, perguntei se a gente ia vir ao culto, ela falou que ia me encontrar aqui, e tudo certo. E aí eu fui preparando uma palavra, eu falei: poxa, se me chamarem, o que eu vou falar? Aí eu olhei para baixo e falei: Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. E aí eu separei um versículo para falar sobre isso. E aí eu fiquei pensando: Deus é bom em todo o tempo. E mesmo Deus sendo bom em todo o tempo, nós temos problemas. Aparecem dificuldades, problemas surgem, aparecem. E por que vem esses problemas? Na quarta-feira eu tive oportunidade, mas só para orar, e por isso eu não falei. Eu até pensei em falar, mas não falei não. E aí eu fiquei meditando sobre essa palavra. E aí, meditando sobre o que eu ia pregar hoje, esse foi o início. Deus é bom em todo o tempo.
e em todo tempo, Deus é bom. Certo? Os irmãos estão comigo, digam amém? Amém. E essa mulher, ela tinha um problema. E esse é o primeiro ponto. Muitas das vezes nós buscamos a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, vemos a casa do Senhor, estamos aqui durante o culto e tal, e temos um problema. Mas muitas das vezes não sabemos qual é o problema. Nós sabemos que existe. Tem lá a dificuldade, aquilo que acontece, mas nós não sabemos o que é o problema e nem de onde parte. E esse é o primeiro ponto. Se quisermos resolver o problema, nós temos que saber aonde ele está. Essa mulher, ela foi até Cristo. A palavra de Deus diz que ela morava ao redor daquela terra e foi buscar a Deus e encontrou Jesus no meio do caminho. E aí ela clamava por Jesus, clamava por Jesus, clamava por Jesus. E aí no versículo 22, ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Nós aqui vemos que ela sabia qual era o problema. E ela foi buscar a Deus com esse objetivo. Sabia qual era o problema e sabia aonde estava o problema. E aí, vou aplicar isso nas nossas vidas. Muitas das vezes, problemas acontecem e muitas pessoas culpam a Deus. Por mais que as pessoas ao redor, quando usam aquela blusa, falam: poxa, isso é verdade. Poxa, isso é verdade. Mas quando a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas, elas falam: pô, por que Deus permite isso então? Ele não é bom? Por que Deus permite isso? Por que acontecem essas coisas? Por que isso aconteceu comigo? E esses questionamentos me lembram de quando eu fiz esse questionamento. Na época em que alguns ou todos já sabem dessa história, eu fiquei um tempo sem ver a Milena, por conflitos que eu tive, e eu perguntava para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Poxa, é minha filha, eu amo minha filha, é horrível ficar distante dela. Sabe, eu estou há meses sem vê-la, quase um ano, e Iracema ir lá dando força e apoiando e tal. E eu perguntava para Deus. E aí eu dirigindo, e aí veio o estalo, estava pensando nisso e veio o estalo. Quem se colocou nessa situação primeiro? Foi eu ou foi Deus? Eu entrei num relacionamento que era jogo desigual. Deus falava desde o início que não era da permissão dele, para que tudo isso acontecesse. Tivemos uma filha, tivemos uma vida juntos. Isso tudo foi consequência dos meus atos. Eu poderia culpar a Deus? Poderia culpar a Deus? Não. Porque a responsabilidade era de quem? Minha. Muitas das vezes, por mais que foi o que o pastor falou aqui, tem um jargão gospel, né? Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Muitas vezes as pessoas repetem isso e não sabem disso. Mas Deus teve culpa? Muitas das vezes nós passamos por problemas, questionamos a Deus e são problemas que nós mesmos colocamos. E foi isso que aconteceu. Nós temos que saber diferenciar os tipos de problema que nós temos antes de clamar a Deus, para sabermos o que pedir para Deus. Se o problema foi eu que criei, é pedir forças a Deus para superar isso. Se são problemas materiais, temos que pedir a Deus por certas coisas. Por exemplo, tem pessoas que vivem sempre em crise financeira e colocam culpa no devorador, quando o problema às vezes é má gestão. São problemas financeiros, tem a questão do equilíbrio, compra tudo de uma vez e às vezes coloca a culpa no devorador, quando o problema é gestão. Tem pessoas que têm problemas no casamento,
quando muitas vezes não sabe reconhecer que está errado, não consegue enxergar que o problema está em si, não consegue enxergar que uma atitude pode ferir a pessoa que está do lado. E pelo fato da pessoa se chatear, a pessoa não consegue enxergar isso, e aí fica chateada com a pessoa. E aí vem chateado para a igreja e questiona a Deus: por que colocou essa mulher do meu lado, esse homem do meu lado? Está aí, Deus. São problemas que às vezes nós criamos, e temos que saber diferenciar isso. Temos que refletir sobre isso. Qual dificuldade eu e você temos passado? São problemas materiais? São problemas espirituais? Quem criou esse problema? Então, identificamos o problema e temos que refletir sobre qual é a origem dele, aonde que está o problema. No caso da mulher cananeia, era um problema espiritual. A filha estava endemoniada. Então, ela sabia qual era o problema e sabia aonde estava o problema. E o que a gente faz quando descobre onde está o problema? Nós temos que decidir mudar. Temos que criar estratégias para melhorar. Decidir mudar, tomar uma decisão, uma mudança de atitude. E foi o que ela fez. Ela sabia onde estava a decisão, ela sabia onde estava o problema, qual era o problema e onde estava. Então ela tomou a decisão de sair de casa. A filha estava endemoniada dentro de casa. E ela deixou a filha e saiu para encontrar Jesus no caminho. Os irmãos estão comigo? Amém? Dorme não, gente. E aí, isso também me lembrou de uma situação. Vou contar uma historinha agora. Teve um pastor, tá bom, que tem os membros da igreja. E aí, aquele pastor, ele ora por esse membro da igreja. Ora. E toda vez que ele ora por essa pessoa cai demoniada. Caiu demoniada. E vai lá, vai, expulso, liberta, pronto. Vai, no próximo culto, pede oração de novo. A pessoa vai lá e cai endemoniada de novo. E o pastor vai lá e ora. Aí o pastor vai, ora por aquela pessoa, orienta, conversa, vai buscar por ela, pela vida dela, e começa esse acompanhamento. Mas toda vez que o pastor vai orar por essa pessoa cai endemoniada. Então, temos um problema, mas não sabemos a origem do problema. E aí, esse pastor buscou por essa ovelha, foi buscando, e a situação permanecia a mesma. E aí o pastor foi se cansando. Ele, poxa, não é possível. Aí questionava a Deus: Deus, não é possível. Não é possível. Eu tenho orado por essa pessoa, por essa ovelha, e essa pessoa não para de acontecer isso. Da onde que está acontecendo? O que Deus quer? O que você quer? E com isso e tal. E aí ele conversava com a pessoa dizia que não fazia nada, que não estava fazendo nada, cometendo nenhum erro, não dando nenhuma brecha. E isso permanecia o problema. Até que um dia ele descobriu qual era o problema por meio de uma outra pessoa. E aí ele descobriu porque estava acontecendo aquilo tudo. Então, o problema já estava identificado. E faltava identificar a origem do problema. E ele descobriu a origem do problema. A culpa era do pastor ou da ovelha? Muitas das vezes nós estamos aqui, nós sabemos qual é o problema. Identificamos o problema como uma ovelha. Sabia onde era o problema. Mas nós não decidimos mudar. Nós não tomamos atitude. Amém? Então, foi o que foi falado aqui. Além de ter fé, nós precisamos ter decisão. Nós precisamos decidir. Nós precisamos ter mudança de atitude. A verdadeira conversão, assim como o nosso pastor ensina, é arrependimento com mudança de atitude.
Muitas vezes estamos indo ao caminho da condenação. A partir do momento que nós nos arrependemos do que estamos fazendo, nós mudamos de atitude. E aí começamos a estar voltados para a salvação. Aleluia. Aleluia. Voltando para a palavra. Então, a mulher disse a Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha estava realmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Nesse momento, a mulher sabia o problema e sabia a origem do problema, e ela foi até Deus. Ela foi buscar uma solução para isso. E aí ela recebeu uma oposição. Muitas das vezes, quando nós estamos em processo de mudança, nós recebemos oposições. E a oposição vem nas nossas vidas. Todos nós temos problemas e oposições. Oposições vêm para as nossas vidas. Cabe a nós como reagir a essas oposições. Nós podemos receber a oposição e ficar magoados e caídos, e ficar tristes e não ir mais para a igreja, e ficar triste com o irmão, igual o Marco falou aqui, que antigamente, na caminhada, antes de conhecer a Cristo, as pessoas falavam com ele já queria broncar. Agora ele entende. Agora ele age de maneira diferente. Ela não acredita, Marcos. E é isso que precisamos fazer, porque a oposição vem nas nossas vidas para crescimento. Tem uma fala que eu tenho com uma colega de trabalho, que toda vez que eu passo pelo setor dela, que fica no corredor, ela vê se eu estou estressado ou não. Ela avalia se eu estou estressado ou não. Ela: tá estressado, GB? Aí eu falei: não, tá tranquilo. Ela: a vida é dura. Aí eu completo: para quem é mole. Aí os dois ficam rindo. Aí eu: a vida é dura para quem é mole. Então, mediante a oposição, nós não podemos cair. Nós não podemos deixar que nos derrube. A oposição vem para superarmos. Repitam comigo: a oposição vem para superarmos. Amém? Aleluia. Aleluia. E voltando para a palavra, mas Jesus não respondeu nada. Jesus, ele também era ser humano, e naquele momento a demanda estava muito grande, e ele também estava cansado. Ele também cansa. E aí a mulher usa duas estratégias que nós já vimos na Bíblia. Por uma, ela pede: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi a estratégia que o filho de Bartimeu pediu, o cego Bartimeu. E aí o cego Bartimeu usou essa estratégia e conseguiu um milagre, mas ela não conseguiu. E aí ela usa outra estratégia, a do centurião: cure a minha filha, pois ela está endemoniada. O do centurião tinha um filho que estava enfermo, e ele só disse: Jesus, se você disser que está curado, está curado. E ela também tentou usar essa estratégia, e também não conseguiu. E aí bate no que o pastor falou aqui. Muitas das vezes nós espelhamos no relacionamento de Deus com outras pessoas. Ele usou o exemplo aqui da questão do personagem bíblico. Quem você gostaria de ser na Bíblia? E aí a gente cita nomes de personagens bíblicos aqui, mas cada um teve experiências únicas com Deus.
Mas ele fala, eu quero ser eu mesmo, porque Deus me colocou nessa geração, Deus me colocou nessa época para continuar os atos, para continuar com os milagres de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Ela usou duas estratégias de duas pessoas que tiveram um relacionamento com Cristo. Mas para que ela conseguisse o milagre, ela precisaria ter o próprio relacionamento, um relacionamento personalizado. E é isso que eu trago para a igreja também. O terceiro ponto: para alcançarmos o milagre de Deus, nós precisamos ter um relacionamento personalizado com Deus, um relacionamento único. O relacionamento que eu tenho com Deus não é o mesmo que a Iracema tem, não é o mesmo que o Marco tem, não é o mesmo que a Mara tem, não é o mesmo que a missionária Márcia tem. Todos nós precisamos ter um relacionamento único com Deus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem se espelhar no relacionamento que tem com o irmão, mas sim criar um relacionamento novo com Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Foi como eu falei, é uma breve reflexão. Tudo que eu estou dizendo aqui já foi dito desde o início, se os irmãos estiverem percebendo. E é sobre isso que eu vim falar essa tarde. Às vezes nós temos esse problema. Só que o maior problema, o maior de todos, é aquele que a gente não quer enxergar. Muitas das vezes, assim como eu citei a questão do relacionamento, tem problemas que está na gente. Eu e Iracema, desde o início do nosso relacionamento, nós crescemos muito. Porque em algum momento nós tivemos que olhar para dentro da gente e identificar que nós estávamos errando em certo ponto para que pudéssemos melhorar um para o outro. Então, muitas das vezes nós criamos problemas porque os problemas estão ali. Só que estão numa área que não é confortável mexer, porque mudança não é confortável. Vou colocar agora, vou imaginar um pouco, vou viajar um pouco agora na mulher cananeia. A mulher cananeia estava filha endemoniada. Mas quantas vezes aquela filha pode ter ficado endemoniada? Muitas das vezes ela pode ter ficado endemoniada, veio ali, criou aquele problema e pronto, parou. E aí passou um tempo relativo, um tempo que dá aturável, e aí de novo, E aí ela vai lá, consegue resolver o problema, aí dá esse tempo que dá para aturar de novo, e o problema volta. Ela está resolvendo o problema? Não. Muitas das vezes nós agimos assim. Tem aquele problema que acontece, e aí acontece, naquela hora. E aí depois de um tempo que é aturável para a gente, esse problema volta. Então a gente vai postergando isso, a gente vai empurrando com a barriga esse problema e a gente não resolve. E aí a gente começa a administrar os problemas. E pensando nessa linha, eu quero que os irmãos fechem os olhos agora e reflitam sobre isso. Se em algum momento, alguma parte da vida de vocês tem aquele problema que vocês não querem lidar, sabe que existe, acontece de vez em quando, mas não querem mudar, não querem enxergar, porque mudar dói, gente. Sair da zona de conforto dói, mas é necessário para criar um relacionamento com Cristo, para desenvolver um relacionamento com Cristo. Muitas das vezes tem muitos milagres que estão presos, que estão travados, porque nós não estamos dispostos a olhar para essa área sensível. Reflita sobre isso e estaremos orando. Amém? Porque mediante a isso, não importa qual esse problema, que esse problema seja identificado, quem tem. Muitas das vezes a solução do problema está em você, está na sua decisão, está na sua mudança de atitude. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos mais uma vez na tua casa e na tua presença.
E entrego, Senhor, a minha vida e a vida, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, nessa tarde. Entrego, Senhor, em nome de Jesus, e apresento, Senhor, os nossos corações, Senhor, nessa noite, Pai. Apresento o nosso coração, apresento a nossa mente. Nessa breve reflexão, Senhor, sobre mudança de atitude. Muitas das vezes, Senhor, nós te culpamos, Senhor, por coisas que o Senhor nem tem culpa. Muitas vezes nós te culpamos, Senhor, sobre brechas, Senhor, que nós mesmos damos na nossa vida, Senhor. Brechas essas, Senhor, que precisamos, Senhor, fechar, Senhor. Brechas essas que precisamos, Senhor, mudar, Senhor, em nome de Jesus. Então nos ajuda, Senhor, a criar estratégias, Senhor, para superarmos isso, identificar e superarmos isso, Senhor. Independente, Senhor, de qual seja, Senhor, o problema. Agora, problemas em geral. Problemas que sejam partidos da gente ou que sejam parte do processo. Nos ajuda, Senhor, a superar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a superar, Senhor, os sentimentos maus. Nos ajuda, Senhor, a superar, Senhor, as tristezas, Senhor, as mágoas, Senhor. Porque oposições vêm, problemas vêm nas nossas vidas. Mas para superarmos e irmos para um novo patamar, Senhor, com relacionamento contigo, Pai. Então, Senhor, continua, Senhor, com a Tua graça, Senhor, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, Senhor, amando, Senhor, cada um aqui, Pai, e insistindo, Senhor, nesse relacionamento. Amanhã, Senhor, é culto, Senhor, de Santa Ceia, Pai. É o culto, Senhor, que nós lembramos, Senhor, da atitude que o Senhor teve. É o culto, Senhor, que nós lembramos, Senhor, do ato de amor e de sacrifício, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nós sabemos que o Senhor em breve vem, que o Senhor está vindo, Pai. E nós não queremos, Senhor, ficar aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, só de passagem, Senhor. Nós somos a Tua noiva e a Tua noiva te espera, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor, que é a caminhada cristã. É isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.